Olá, prezados irmãos e irmãs em Jesus. Aqui mais uma vez Laudemar de Amorim para a transmissão do Evangelho no Lar, correspondente ao dia 2 de outubro de 2022. Neste dia tivemos um dia atípico, que acontece a cada 4 anos, mais precisamente de 2 em 2 anos, E naturalmente estivemos absorvidos aí pelas atividades, os acompanhamentos, em relação ao evento de hoje. E por isso atrasamos aqui a cumprir com a nossa obrigação do Evangelho no Lar. É muito importante que nós nos apliquemos às nossas preces, às nossas evocações a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais, aos nossos anjos de guarda, Aqueles mentores que têm a missão de zelar pela nossa pátria, como é o caso do anjo Ismael, que recebeu a missão de zelar pela nossa pátria, já na época de Cabral, quando o Brasil foi oficialmente descoberto. E naquela ocasião, Jesus concedeu ou encarregou o anjo Ismael de articular as ações necessárias para zelar pelo nosso povo, pelo nosso país, pelo nosso povo, pelo nosso Brasil. E neste momento em que nós vivemos uma situação bastante complexa, vamos rogar a Deus e a Jesus, ao anjo Ismael, aos mentores espirituais, para que possam inspirar aos que têm a responsabilidade de zelar pela nossa pátria no campo espiritual, mas que possam ter uma ação sobre os que têm a missão de zelar pelos aspectos físicos, materiais do nosso Brasil. Neste momento que se levantam uma série de questões em relação aos acontecimentos, a nós nos cabe orar para Deus ter a misericórdia e permitir a atuação dos anjos trabalhadores da paz, do amor, da justiça, da legalidade, para que o povo brasileiro não perca as esperanças de continuar trabalhando, lutando para construir uma pátria que tem a missão de ser o celeiro do mundo e a pátria do Evangelho. Assim, vamos concentrar a nossa dedicação, a nossa fé, as nossas preces aos anjos de guarda de cada um daqueles que tem a responsabilidade de zelar pela segurança e pela paz no nosso país, independente das circunstâncias que estão acontecendo ou que venham a acontecer, Porquanto o mais importante que nós temos que zelar em relação à pátria, a nossa pátria, é pela ordem e pelo progresso em benefício de todos os habitantes desta terra, que é o símbolo da nossa bandeira, que nos lembra das nossas responsabilidades. Então, prezados irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas,
Vamos, se possível, manter um copo com água à disposição, né? Para que, neste momento em que rogamos a presença dos amigos abençoados que gozam da luz divina, para que possam fazer a presença em nossos lares, para abençoar nossas famílias, abençoar cada um de nós e os nossos familiares, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho. É muito importante que nós façamos as preces sempre em favor dos nossos vizinhos e dos nossos convivas, né? Nossas esposas, nossos esposos, nossos cunhados, né? Sobrinhos, primos, toda a parentela, que neste momento, de alguma maneira, divididos pela polarização dos questionamentos e dos assuntos políticos, né? Que todos tenham a calma, a paciência, a tolerância de respeitar as opiniões contrárias, para que não venham a pretender prevalecer as suas opiniões, né? Para que seja cultivado o respeito, né? Respeitar as pessoas como são e fazer às pessoas aquilo que gostaríamos que fizessem para nós, como é um dos preceitos proclamados nas obras de Kardec, né? E que é também um ensinamento moral de Jesus. Então vamos fazer a prece do anjo Ismael. Antes vamos fazer a prece de evocação a Jesus, né? Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendes vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dá-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. A prece do anjo Ismael, ela é bem singela, mas tem muita profundidade nos seus ensinamentos, né? Ela nos diz o seguinte: glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, faz a eles misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com os seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro,
e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças à espiritualidade amiga que se faz presente neste momento, que possam acorrer aos lares dos nossos irmãos e irmãs que nos assistem neste momento. Apesar da hora passada do nosso compromisso, nossos irmãos espirituais, nossos amigos que partiram para a vida espiritual, nossos irmãos de convívio em nossa querida Jaboticabal, que neste momento participam conosco desta prece singela em favor de todos nós, em favor do Brasil, em favor de toda a nossa população, a fim de que não fique refém de decisões inadequadas com os propósitos da maioria dos nossos irmãos brasileiros, para que possamos continuar trabalhando e prosperando dentro das regras que possam favorecer a construção de um mundo melhor, para que não seja contaminado pelas atuações das trevas que neste momento se agigantam para tentar influir nas decisões dos nossos irmãos brasileiros. Que a justiça possa prevalecer sobre todas as decisões, todos os acontecimentos, a fim de que a nossa pátria possa ser reconhecida e respeitada como um país bem administrado, justo e que oferece as oportunidades e a liberdade para todos os nossos irmãos, para todos nós que aqui vivemos em paz e harmonia com todos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bom, prezados irmãos, prezados amigos, prezadas amigas. Nós temos uma prece que nós costumamos ler todas as nossas transmissões, né? Que é a prece de São Francisco de Assis, nosso irmão maior, que nos inspira, nos ampara, nos assiste em relação às nossas atividades com a saúde animal, né? Então vejamos: Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Abençoai, Senhor, a todos nós, para que possamos nos manter em harmonia, em equilíbrio, a fim de construirmos uma pátria livre e abençoada. Vamos fazer uma leitura rapidinha do Evangelho. Vou abrir aqui ocasionalmente. Abrimos o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Vamos ver um capítulo que possa nos trazer uma mensagem
rapidinho aqui para nós completarmos a nossa transmissão. E depois dessa pequena leitura, vamos fazer a leitura do Pai Nosso, né? Amplificada aqui no nosso livrinho de preces e no próprio Evangelho, no capítulo 28, que tem lá a prece e oração dominical, que é recomendável para todos nós praticarmos em casa, né? No capítulo 8, no item 3, nos diz o seguinte: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus usa a infância como símbolo dessa pureza, como usou antes para símbolo da humildade. Essa comparação pode parecer injusta e se considerarmos que o espírito da criança é um espírito antigo e que traz ao renascer as imperfeições de existências anteriores das quais ainda não se libertou. Somente um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Porém, a comparação de Jesus é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo manifestar ainda nenhuma tendência para o mal, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles que a elas se assemelham. Nesse particular, ontem revimos um vídeo do estilista, né, que faleceu, o Clodovil, né, que faleceu de uma maneira um pouco misteriosa, e o discurso do nosso presidente quando era deputado, né, que fez uma parte ao discurso do Clodovil, né, comparando a pureza dele, a simplicidade dele às crianças que naquele momento estavam no plenário lá da Câmara. Então, é o mesmo sentido que Jesus nos propõe aqui na leitura do Evangelho, né? Devemos buscar a brandura que é muito comum nas crianças, né? A inocência das crianças, né? Então, precisamos sempre procurar pautar o nosso comportamento, né, de uma maneira que se aproxime mais do comportamento da simplicidade, da humildade, né, da falta de orgulho, né, que fala também do egoísmo e do orgulho, né, que são duas chagas da humanidade. Em outra parte do Evangelho, há essa menção, né, de que o que dificulta a evolução da humanidade é exatamente o egoísmo e o orgulho das pessoas, né? Mas então, prezados irmãos, prezadas irmãs, que possamos buscar sempre a inspiração divina de Jesus, dos ensinamentos do Evangelho, para pautar as nossas condutas, né, em relação aos nossos planos, aos nossos objetivos, e principalmente na relação com os nossos irmãos. Então vamos fazer a prece do Pai Nosso, né, para em seguida fazer o encerramento da nossa transmissão. Esta prece do Pai Nosso, ela está no livrinho, está no capítulo 28, né? E tem um texto aqui que antecede a prece, que é oração dominical, que eu sugiro, recomendo, né, que façamos essa leitura, né, antes de fazer a prece propriamente dita, né? Mas devido ao adiantado da hora, e nós queremos terminar mais brevemente, mais rapidamente possível, vamos diretamente ao texto da prece. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o mais insignificante arbusto e o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que vos não glorifica, e ingrato o que vos não presta ação de graças. Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. Que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades e que são portadores os vossos santos espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Mestre soberano que vos enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho material, ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor da caridade, fizestes uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permiti que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que tentando desviar-nos do caminho do bem, e nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja. Praz a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Que todas as palavras, estas palavras desta leitura, possam vibrar e se expandir na mente e no coração de todos nós, dos nossos familiares, dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos esposos, dos nossos amigos, e em especial daqueles que se colocam como nossos opositores, nossos inimigos, aqueles que têm ciúmes de nós, que têm inveja, que têm sentimentos inferiores, né? Não vamos nem qualificar, porque o ser humano é muito complexo nos seus sentimentos, né? E o interessante é que os sentimentos de muitos irmãos nossos, de nós mesmos, né, estão sujeitos às influências, né, aos interesses, muitas vezes interesses conflitantes, que acabam levando as pessoas a se degladiarem, né, a não reconhecer, né, ou não respeitar os sentimentos, pensamentos, as ações dos nossos irmãos, né? Então vamos pedir a Deus para que
essa sensibilidade, né? E o sentimento de humildade, de caridade, que o egoísmo, todos os sentimentos negativos sejam varridos das nossas mentes, dos nossos corações e dos nossos irmãos, dos nossos companheiros de trabalho, dos nossos amigos. Tanto os amigos sociais, vamos dizer assim, nosso relacionamento social, como nas nossas igrejas, nas nossas casas espíritas, né? Que esses nossos relacionamentos com os nossos irmãos seja sempre de nossa parte de boas vibrações, para que Deus abençoe sempre a todos nós. Perdão, meus amigos. Deixei secar muito a garganta. Então, prezados amigos e amigas, quero desejar a vocês uma semana de muita paz, saúde, alegria, harmonia, de prosperidade material, física, mental, energética e espiritual. Sintamos-nos todos abençoados pela mão divina de Jesus, pela mão amiga dos nossos irmãos espirituais que nos visitam neste momento, possam levar a cada um de nós as boas energias, a energia cósmica que adentra os nossos corpos e se transforma na energia vital que cada um de nós necessita para manter o tônus e o vigor, para lutarmos pelos nossos objetivos, pelo nosso trabalho material e também realizarmos o nosso trabalho espiritual. Fiquem na paz, no amor de Deus e de Jesus e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus, um grande abraço à nossa amiga Iramaia e aos nossos outros irmãos que acompanham a nossa transmissão. Fiquem na paz, uma boa noite a todos vós.